Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Sempre lembrando que você pode assistir esse programa como você está vendo agora, ou pelo Facebook, tem a página do SBA no Facebook, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E se você perdeu o programa por algum motivo ou gostar muito e quiser ver de novo, na semana seguinte que ele é apresentado, ele vai para o site Programa Mercado Futuro, para o site não, para a página Programa Mercado Futuro, no YouTube. Lá ele ficará e você pode assistir, ver, rever, conferir as coisas várias vezes. E já que você está no YouTube, vai no outro canal que eu tenho lá, que é o Direto da Bolsa. Eu já tenho mais de 2.200 seguidores, mas quero chegar no milhão, então eu preciso, eu preciso do seu view lá. Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto de um dos produtos muito importantes para o Brasil, que é o café. O Brasil é um país maior produtor de café, segundo maior consumidor, com um jeito que vai logo pegar o primeiro lugar, maior exportador do produto, enfim. É um grande produto brasileiro que vai para países do mundo inteiro. Mas a situação do café não vai muito assim, não temos muito boas notícias, né, sobre o café. A vantagem, uma das vantagens do brasileiro, é que aqui se produz todos os tipos de café. Se quiser, pode escolher. E o Brasil é um dos países, não é o único, mas é um dos países confiáveis. Quer dizer, o que você compra aqui, os exportadores compram dos produtores, das cooperativas e entregam. O Brasil é muito eficiente nessa questão e no mercado internacional isso é muito importante. Eu não tenho grandes notícias sobre o café, mas eu tenho entrevistado que seguramente tem. Você já o conhece, e os programas que eu gravo, faço com ele, são muito vistos. Trata-se do diretor do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Celso Vegro. Muito boa tarde, Boa obrigado a tarde, sua Hash. presença. Obrigado. Então, eu deixei para você as boas notícias sobre o mercado de café. O tempo está bom, não tem laninha e não tem el ninho. E a safra vem cheia. Vem cheio. A safra vem cheia no Brasil e em inúmeros concorrentes do país. E isso está permitindo, Hash, uma relativa recomposição de estoques. A gente estima que vai chegar a safra 18-19, que é essa que a gente vai colher, com estoques finais da ordem de 7 a 9 milhões de sacas. Né? E isso tem formado uma âncora muito pesada para as cotações. Né? Hoje nós estávamos comentando antes de iniciar a gravação, que o mercado já está rodando na faixa dos 95 cents por libra. Ou seja, a gente não vê isso desde os anos 90, Hash. É um preço muito baixo para café. E nos anos 90 tivemos toda a inflação em dólar nesse período. Imagina, 95 centavos é um valor muito singelo mesmo para café. Né? Então é um período muito difícil do que nós vamos atravessar nessa safra, né? Com muita reclamação nas zonas de produção com relação aos preços recebidos pelos cafeicultores. Vai ter muita mobilização e aí vamos aguardar, manifestações vão surgir. Me conte uma coisa, o Brasil no mercado de café, o Brasil é o país, por exemplo, equipamento é o primeiro mundo, é o Brasil que tem todo tipo de equipamento. A estrutura toda é forte, você tem uma cooperativa grande, que é a Cochupé, Conhecimento agronômico da lavoura tem é os, top enfim, é top, é primeiro mundo total no no mercado de café. café. Esse preço que está aí, falando menos de $1 por libra-peso, é uma coisa que realmente faz muito tempo que eu não ouvia falar. Eu acho que no Brasil vai causar muito problema, mas e esses outros países? Não fica numa situação pior? Gana, sei lá, Costa Rica, Peru, mesmo o Vietnã, eu acho que tem. Na verdade, né, Hash, assim, o preço que se forma em Nova York, ele se transfere para os cinturões de produção ao redor do mundo
Mas nem todas essas regiões trabalham com preço Nova York, trabalham sob contrato. Então, cafés do Quênia, da Guatemala, eles conseguem ter um ágio muito elevado frente a Nova York, né? Dados os contratos que eles já possuem. É Nova York mais alguma coisa. Mais alguma coisa, mais que o dobro ou mais que o triplo às vezes, né? No caso do Guatemala e Quênia. Então, eles vão se ressentir menos. Né? Agora, aqueles cafés mais, digamos assim, comoditizados, né? Esses vão ter dificuldades. Né? E a cada queda do Arábica, cai mais proporcionalmente o Robusta. Mais, né? Se o Arábica cai 10 centes, o Robusta cai 15. Porque ele passa a substituir o Robusta no blend. Né? Então, na verdade, hoje nós temos uma âncora de Arábica. Né? Normalmente a gente pensa em formação de preços para a Arábica com âncora do Robusta. O Robusta não deixa a Arábica de escapar devido à possibilidade de substituição no blend. Agora está acontecendo ao contrário, o excesso de produção, o excedente, não chega a ser um excedente muito significativo. 7 a 9 milhões de sacas não é um excedente muito significativo para um consumo de 150, 160 milhões de sacas ano. Não é significativo, mas é o suficiente para os fundos estarem totalmente vendidos. Né? Tem mais de 50 mil contratos em Nova York vendidos hoje, 55 mil contratos vendidos no líquido, na posição líquida, comprado menos vendido, dá líquido menos 55 vendido. Uma hora eles vão ter que recomprar também, né? Para zerar a posição. E isso pode dar um certo rally no mercado. Mas por enquanto a gente não vê uma expectativa muito boa para preços. Quer dizer, já vinha falando isso desde o ano passado, que a gente não deve esperar cotações satisfatórias para café. A não ser quem tenha 50, quem produz acima de 35, 40 sacas de média, consegue ainda ter uma rentabilidade com esses preços atuais. Mas aqueles patamares de 25 a 30 já está com dificuldade de fechar no azul as suas contas. Só uma pequena explicação. O Celso falou aí dos 55 mil contratos vendidos. É o seguinte, os fundos, eles operam na Bolsa. Se eles... É aquela regra básica, né? Quando você faz uma posição na Bolsa vendido, é porque você acha que o preço vai cair. Então você quer garantir aquele preço que você fechou o contrato. Quando você compra, você acha que vai acontecer o contrário, não é isso? Então, se os fundos estão com 55 mil contratos vendidos, é mais do que a produção de muitos países aí de café, não é? Cada contrato é 283 sacas, né? É muito café, 55 mil vezes 283. É bastante café. Bom, podemos falar de um outro nome? Vamos tocar. Tem aqui, eu li essa semana um artigo. Olha, o Celso escreve muito bem sobre café e não apenas isso, porque ele também escreve sobre máquinas, desenvolvimento, não é isso? Social. Mas café é o que vocês conhecem mais. Saiu aqui na revista... Que revista é essa? Ah, é do Café. É lá do Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro. Quem é o comandante lá é meu amigo Guilherme Braga ainda, né? Cafés do Brasil. Qualidade, competitividade, reconhecimento e oportunidade. Mas só que não. Só que não, segundo o Celso, é o SQN. Eu não sabia o que era, mas eu espero que você saiba. É um belo artigo. Eu queria que o Celso me contasse como é que ele elaborou esse negócio todo aí. Me conta aí. Por que só que não, né? Pois bem, Resch. Em primeiro lugar, vamos falar o que é o mercado de café. O mercado de café, diferentemente de outros alimentos e bebidas, ele tem uma taxa de crescimento que está oscilando em torno de 2,2%, 2,3% ao ano. Ok. Né, que é uma taxa bastante expressiva e está acima do crescimento populacional. Então, é um mercado muito promissor, tá certo? Se você pensar, por exemplo, no mercado de suco de laranja, é o contrário. Está encolhendo ano a ano, o mercado está ficando menor. Ou aqui no mercado interno, o feijão, por exemplo. É um mercado que todo ano diminui. Né? Então, diferentemente, e tem uma vantagem o café, uma bebida inelástica, bastante inelástica. O que quer dizer isso? Ou seja, uma variação de renda, as pessoas ficam desempregadas, por exemplo, não param de tomar café, mantêm aquele hábito de consumir café. Mas também as pessoas melhoram o nível de vida, não tomam muito a mais, tomam aquele normal. Então, é uma bebida que não varia, não oscila muito frente à renda. Isso é uma vantagem, digamos assim, dá um tipo de uma armadura para o café frente à crise. Você já explica isso, é que nós temos já um intervalo. Eu converso com o diretor do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, Celso Veglo,
falando sobre o último artigo que ele escreveu sobre o mercado de café. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, eu estou de volta, o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. A propósito, eu não tenho nada contra quem picha, mas pichar o pátio do colégio é uma coisa, vai ser desrespeitoso assim, lá longe. Aí cabe o só que não, eu não sei. Eu converso com o Celso Vírgula sobre seu artigo aqui, falando do mercado mundial de café. Antes do intervalo, o Celso estava dizendo como é que é no Brasil. O cara fica desempregado, ele não para de tomar café. Acorda, toma o seu café. Ou depois do almoço, toma o seu café. Mas se ele ganhar o dobro do que ele ganhava, ele também não vai tomar 3 litros de café por dia. Então, por isso que chama-se inelástico. Mas continua então explicando esse mercado. Então, isso são fatores muito promissores para o produto, né? Que comparativamente a outros. E o Brasil, como o Resch falou no início, né, se posiciona no top de todos os critérios que você for analisar a questão de café. Ele tem excelentes qualidades de café, tem volume de produção muito satisfatório, tem um mercado interno portentoso, tem tecnologia agronômica, tem exportadores com tradição, tem cooperativas, tem financiamento. Quer dizer, o Brasil tem toda uma estrutura de apoio à cafeicultura e à própria cafeicultura em si, das mais sofisticadas no mundo, se não a mais sofisticada. Tá certo? E isso deixa a gente, às vezes, meio míopes ao que está acontecendo com os nossos concorrentes. Essa posição cômoda de ser o melhor em todos os quesitos, comparativamente, nos deixa numa posição, assim, às vezes a gente esquece de olhar com mais detalhe, porque você sabe que, né, o diabo mora nos detalhes. É lá que ele mora. E quando a gente vai olhar o detalhe dos nossos concorrentes e comparar com os nosso desempenho, o que a gente vai observar, Resch? Que a gente vai mal em todos os capítulos. Se você pegar a média das exportações de café verde brasileiras dos últimos 5 anos e pegar do ano passado, em quantidade e valor, e dos principais concorrentes do Brasil, todos eles exibem taxas de crescimento, seja em quantidade, seja em valor, melhores que a do Brasil. É mesmo? Todos. O Brasil é lanterninha em termos de quantidades embarcadas e valores recebidos, comparativamente aos nossos concorrentes. E aí eu tenho que agradecer muito, Resch, uma solicitação de uma tabulação especial que eu fiz para a OIC e que me mandaram. Né? Nunca tinha feito essa experiência de pedir uma tabulação especial, e isso me chegou e eu pude fazer esse artigo. Né? Se você pegar o café torrado, o café solúvel... Você está bem, então, com o 7, né? Se você pegar o café solúvel, idem. A mesma coisa... O solúvel no Brasil vai muito mal. Mesma coisa acontece. Todos os nossos concorrentes com taxas de crescimento. Taxa de crescimento. Eu não estou falando variação percentual. Estou falando um período, como isso se sustenta ao longo do tempo. Tá, por exemplo, café solúvel. O Brasil está exportando cada vez menos e, digamos, a Colômbia crescendo 2% ao ano. Exatamente. É isso. Exatamente. Nosso desempenho sofrível. Sofrível, né? O México 8%, o Vietnã, tem os números aí, até o Uganda na frente do Brasil. Eu vi o primeiro gráfico que eu vi aqui, que é muito interessante, é o gráfico com consumo mundial, médias por decênio, a cada 10 anos. Você já comentei. Para você ter uma ideia, é que eu estava olhando aqui, de 70 são 30 anos a 2000, 40 anos, quase 50 anos, o consumo mundial cresceu de 74 milhões para 150 milhões. Dobrou. E é isso que vem daqui para frente, não é isso? A tendência é manter, como uma bebida elástica, né? Depois eu construí os cenários. Né? Quem tiver acesso ao artigo, se não tiver acesso à revista, está na página do IEA também. Dá o endereço, é www.iea.sp.gov.br. Esse segundo cenário é dos cenários, né? E nos cenários a gente tem a projeção do consumo. Para 2030. Até 2030, que é um dado também que a OIC começou e a gente continuou. Né? Um gráfico que vale muito a pena observar. A gente usando o cenário mediano, isso vai para, não me lembro aí, Resch, o cenário mediano, a curva do meio. A curva do meio? O que você quer saber? Qual o cenário futuro dela? 205 milhões de sacas. Pois eu estava né? 205 milhões de sacas, a curva do meio em 2030, que seria o cenário provável.
Então, nós estamos falando isso para mostrar aquele primeiro item, que o mercado é um promissor, muito promissor. Usando a taxa de crescimento, a gente chega nesses cenários. E o Brasil, top, produtividade, qualidade, tecnologia agronômica, equipamentos, comercialização, financiamento, exportação, processamento industrial, toda essa parte nós podemos vender para o mundo inteiro essa tecnologia. Mas, quando vamos olhar os concorrentes, nos deparamos com taxas muito superiores às nossas, né? Tanto de market share internacional, seja no verde, seja em quantidade, seja em valor, seja no verde, seja no solúvel, né? Então a gente fica assim, um pouco estarrecido. O que esses países fazem que a gente não é capaz de fazer para estar exibindo taxas tão favoráveis como esses países têm? Se você pegar Honduras, por exemplo, está com taxas de exportações de café para os Estados Unidos quase que de crescimento mais que o dobro do Brasil. Né? Eu estou lendo então, aqui. É uma coisa impressionante. O que esses hondurenhos, que são nós aqui de baixo, aqui do que sul, eles estão fazendo? Né? Chamamos aquela turma de República das Bananas, comercializam melhor seu café junto ao maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, melhor que a gente não consegue fazer. O que eles têm de melhor naquela República de Bananas, que a gente reputa, que a gente não consegue fazer, nós estamos perdendo fatias de mercado ano a ano para esses outros concorrentes. Então, o artigo, esse só que não, ele inicia assim, o hash, qualidade, competitividade, reconhecimento. Temos estudo? Temos. Só que a hora que a gente vai investigar os detalhes, não é bem assim. Sem conta o diabo. Ó, eu não vou colar aqui, Celso, porque é tão impressionante. Os meus amigos lá do Sincal, que reclamam de algumas coisas, até tem razão. Mas olha que coisa, essa frase aqui é chocante. A PIF expansão de 1,4% ao ano, que é o que o Brasil... Em verde, né? No Arábica? Em Arábica, exatamente. 1,4%. A Etiópia é 3,2%, é mais do que é o dobro. E por aí vai. Tem gente que cresceu quase... Olha lá, o Brasil amarga declínio nos embarques de 19,5% no período considerado, que são 10 anos, não é isso? 5 anos. É muito cair 20%. Se você pegar isso que eu queria te ouvir aqui, o cenário que o Celso falou, digamos, o cenário pessimista é que em 2030 se consuma no mundo 192 milhões de sacas. O otimista, 220 quase, 219. E o do meio, né, mediano, 205. Em qualquer desses cenários, se o Brasil ficar produzindo 50 milhões de sacas, é pouco, né? Uma das conclusões do artigo é essa, né? Nós temos um déficit de produtividade. Uhum. E ele veio fundamentalmente pelas longas estiagens que o Espírito Santo tem vivido. Ele derrubou demais a produtividade, a produção brasileira. Uhum. Produção brasileira. Então nós precisamos reverter esse cenário. Precisamos produzir mais café e mantendo qualidade, e mantendo competitividade. Agora, hash, eu falo isso, mas aí me pergunto, mas vai ter preço? Esse que é o nó. 90 né? Não está tendo preço para que isso aconteça. Então o Brasil tem todo esse potencial, tem toda essa capacidade, todo esse conhecimento, possibilidade de ser mais agressivo no mercado internacional, tendo mais produção, mas os preços não estão ajudando. Mas a coisa é a seguinte, não ajuda nós, mas não ajuda os concorrentes também. Então está todo mundo se esfolando com esse negócio, com essas baixas cotações. Tirando esses que têm contrato. Esses que têm contrato de longo prazo, com torrefadores, que são cafés mais, né, tipo do Guatemala, do Quênia, são cafés muito reputados lá fora. A Etiópia também, né? Vamos a um intervalinho, que você já volta? Pois não, Regi. Gente, eu converso com o diretor do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro. Eu estou chocado com o que... Ontem eu já mandei, acho que um WhatsApp para o Celso, quando eu li o artigo, mas realmente é impressionante esses números que o Celso está mostrando aqui. É número para... Não é para produtor, é para todo o setor. Lê isso aqui e fala o que nós não estamos fazendo, porque não estão fazendo. Mas vamos no intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta aqui comigo, Celso Vegro, diretor do IEA, falando... Olha, o Brasil tem grande potencial no mercado de café, mas tem lição para fazer e não está fazendo. Está parecendo, não sei se
o filho adolescente do Celso é bom aluno, mas está parecendo eu quando eu não vou falar dos meninos que eu não conheço. Eu, quando ia na escola, minha mãe perguntava, já fez a lição? Como eu queria jogar a bola, eu dizia já, né? De noite eu ia fazer, e às vezes não fazia, depois tomava umas bifas. Naquele tempo podia dar bifa, sabe? Você não pode, mas naquele tempo não fazia lição, tomava bifa. Você vai ficar com a minha cola aí? Ele quer ficar com a cola, que é o artigo. Então, mas tirando esse país que tem contratos de longo prazo, você acabou o bloco dizendo que não vai ser ruim para nós, vai ser ruim para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco de produtividade. No Brasil tem quem produz 50 sacas por hectare? Muitos. Muitos. Principalmente os irrigados. Cafeicultura E no irrigada mundo, tem isso como é em que média. é essa produção? A Etiópia, o Didi Michele, que você conheceu, me dizia que é um país lindo, o café é delicioso, eu não conheço, Mas já não tomo produz. café da Etiópia. Só que quando chovia muito naquela época, as pontes quebravam e ninguém conseguia carregar café. O Brasil não, tem porto, tem estrada, pelo menos para a área de café. Mas como é que é a produtividade Bom, brasileira e o mundo? Vamos começar pelo Robusta. No Robusta, nós estamos um pouco abaixo da média mundial. O Vietnã ainda tem médias melhores que o do Brasil, por exemplo. No Arábica, as produtividades do Brasil são mais ou menos concorrem com as da Costa Rica. Tem mais ou menos níveis de produtividade similares. Agora o Brasil é muito grande. Se pegar a produtividade o eixo sul de Minas, São Paulo, você tem produtividade acima de 30, média. Né? Se você pegar umas regiões, por exemplo, norte do Paraná já tem menos. Né? Se você pegar as montanhas de Minas, já tem menos, né? Tem de 24, 22, 24 sacas. Né? Então o Brasil varia muito a produtividade. Tem regiões que estão mais avançadas tecnologicamente. O Cerrado também tem produtividade elevada, de média. A Bahia, né? O Cerrado baiano também tem uma produtividade em arábica muito forte, né? Muito alta, também tudo irrigado. Né? Então, são superiores a qualquer concorrente internacional, mesmo a Costa Rica. Na média brasileira, nós estamos regulando mais ou menos com a Costa Rica, entre 25 e 26 sacas por hectare de média, em arábica, né? Uhum. O que é bastante alto para o resto do mundo. Né? Você estava falando da Etiópia, dificilmente se colhe mais de 10 sacas por hectare na Etiópia, hoje. Né? E a produtividade do trabalho é baixíssima, né? Porque não tem máquina, é tudo trabalho manual. Como na maior parte dos concorrentes do Brasil no mundo, se não todos. Né? A colheita mecânica é uma raridade você encontrar fora do Brasil. Né? Poucos países no mundo têm essa tecnologia. E disso resulta, né, Resch, que você tem condições de encarar um cenário de baixa de preço com muito mais tenacidade do que o trabalho, uma colheita com trabalho manual, pouca mecanização de lavoura. Né? Que justamente é a mecanização da lavoura associada à irrigação que vai levar à produtividade, que vão fazer baixar seus custos. Mas uma boa fertilização do solo, um bom controle de pragas, toda a tecnologia agronômica vai te dar um custo elevado por hectare, mas um custo bem competitivo por saca. Né? E é isso que interessa, certo? É você chegar lá a 1 cento por libra-peso e conseguir manter a propriedade ainda líquida. Né? Eu gostaria de te fazer uma questão. Quando vem gente da produção falar comigo aqui, eles reclamam sempre de uma coisa que eu tenho minhas dúvidas. Eles falam que a solução para isso que você está dizendo, por exemplo, tem que vir do governo. Eu não gosto muito dessa ideia. O que você pensa sobre isso aí? Olha, no mundo inteiro, os estados nacionais, os governos nacionais, de alguma medida, apoiam suas agriculturas. Né? Porque existe uma questão de segurança alimentar, existe uma questão de manter o homem no campo, não deixar que ele migre para a cidade, existe uma necessidade de manter a paisagem rural, que ele não fique abandonado, largado. Então existem várias políticas visando fixar o homem na terra, visando ter uma segurança alimentar. Né? O mundo inteiro pratica isso. Né? Agora, e outra coisa, a gente não pode também demonizar a palavra subvenção, subsídio. Não pode demonizar, porque ele é um instrumento de política pública também largamente empregado no mundo inteiro. Existe lei para garantir preço para quem produz alimento no Brasil, estou dizendo. Existem várias leis, né? vários apoios governamentais para que isso aconteça. A reclamação um pouco, Resch, assim, é que
a implementação dessas políticas às vezes deixa a desejar. Por exemplo, então o governo vai comprar milho, né? Faz um preço mínimo de milho, o preço caiu abaixo do mercado, começou a comprar milho o governo para ter um estoque regulador e inclusive abastecer o Nordeste quando tem seca lá e eles não conseguem produzir, né? Então, às vezes, esse milho passa um ano, uma safra para outra, 2 safras, e começa a se deteriorar por má conservação, né? Ou então, compra por uma qualidade e recebe outra e tudo bem. Quer dizer, então existe uma má gestão, na verdade. Não é que a política seja ruim, existe muita má gestão nessas políticas, que são necessárias. Em café, agora falando em café. Tem uns 2 minutos só para ti. O café já é um pouco diferente, né? Porque o café não é um alimento assim, necessário, assim, básico. Não é um alimento. Não é um alimento básico. Ele te dá uma satisfação, né? Te dá um bem-estar, mas não é um alimento daqueles considerados básicos. Arroz, feijão, milho, farinha. Quer dizer, esses são os básicos mesmo, né? Então sempre fica que tipo de política nós devemos ter para um alimento que não é aquele imprescindível para a cesta da população, né? Uma das políticas que tem sido muito criticada é de preços mínimos. Mas eu lembro que no passado uma coisa que deu muito certo e foi descontinuada equivocadamente foi os contratos de opções. Eu estava lembrando disso. O governo nunca perdeu um tostão quando fez contrato de opção. As 2 vezes que lançou o contrato de opção, o governo entesourou o prêmio. Porque o cafeicultor acabou não exercendo a opção de venda. O preço subiu. O preço subiu lá na frente. Era o momento de nós termos uma política forte e séria de mercado de opções, em que o governo praticamente só vai receber se o preço permanecer no jeito que está hoje, muito ruim. Mas eu lembro, os 55 mil contratos vendidos uma hora vão ter que ser recomprados. Sim. E isso vai dar pode dar uma virada no mercado. De quanto vai ser essa viragem, eu não sei. Pode ser, sei lá, de 1 passar para 1,10, não atende ainda o que a gente queira. Sim. Mas também inverte a curva. Não, e sempre tem que ter, sendo alimento ou não sendo alimento básico, o governo brasileiro tem que ter um estoque de café aí de, sei lá, não sei o número, mas eu imagino que perto de 10 milhões de sacas, um pouco menos, não sei. Já teve estoques muito grandes no Brasil, hoje Sim, não tem mais. 100 milhões. Hoje não tem mais nada, né? Praticamente não tem mais nada. Não se sabe ainda qual seria o tamanho exato de um bom estoque. Uns falam de 3 a 5 milhões, outros falam um pouco mais. Mas assim, o principal, Reich, assim, é dosar bem a política para não ter que receber esse café. Dosar bem, planejar bem esse cenário futuro que a gente está imaginando para café, junto com uma equipe técnica bem capacitada, dosar bem o preço de opção para não ter que receber. Essa que é a estratégia. Não ter que ter o estoque. Entende? Garantir preço. Algum estoque é bom ter, eu acho. Né? Não precisa ser. Bom, olha, parabéns pelo seu artigo. Então, como digo, Está na página do IEA. Tá muito bom, viu, gente? É www.iea.sp.gov.br/IEA, não precisa. Não precisa. Aí põe lá. Está em destaque. Está em destaque. E se eu não estou enganado, na página do IEA, tem lá um espacinho, você põe o nome do autor. Também, dá para achar. Você marca lá Celso, não precisa nem pôr o resto, que aparece os artigos que o Celso escreveu. Parabéns, está muito bom. Imperdível esse artigo. Obrigado da entrevista. Obrigado a você, Resch. E até a próxima. Você pode voltar sempre que eu adoro falar de café, as pessoas gostam, então obrigado, até a próxima. Segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Tchau, tchau.